Professor, aproveitando que o senhor falou de política, eu quero falar sobre uma pesquisa Quest que saiu sobre a Operação no Rio. Apenas lulistas e eleitores de esquerda no Rio desaprovam a operação no Rio de Janeiro. E aí, a gente está vendo aí no nosso telão como é que as pessoas podem acessar isso no site do UOL. Elas já vão receber essa pesquisa no formato de rede social, como a gente pode ver aí. E eu queria falar um pouco sobre isso. Olha, você diria que aprova a operação? 64% das pessoas ouvidas aprovam a operação, 6% nem aprova nem desaprova, não tem muita informação, 27% desaprova e 3% não sabe ou não responderam. Aí olha só, maioria entre lulistas e de esquerda não lulista desaprova a operação. Então assim, olha, a gente está vendo aí mais ou menos parecido, está bem parelho entre os lulistas e as pessoas que são de esquerda, mas que não são apoiadores do Lula. Eles estão aí desaprovando essa operação e a maioria dos outros eleitores aprova a operação. Tem aí eleitores independentes, direita não bolsonarista e os bolsonaristas que apoiam essa operação. A gente pode ver que a direita não bolsonarista e os bolsonaristas, eles estão mais ou menos aí parelhos também. A maioria aprova a forma como foi feita essa operação. E homens aprovam mais do que mulheres, isso também é curioso. Os homens aprovam mais a operação do que as mulheres, por algum motivo, eu queria discutir isso um pouco com vocês depois. Continuando, temos mais alguma informação sobre essa pesquisa? Temos aí, ó. Aprovação por renda familiar. Aí, renda até 2 salários mínimos, renda de mais de 2 salários, 2 a 5, e renda de mais de 5 salários. É interessante também que as pessoas que têm renda entre 2 e 5 salários mínimos são as que mais aprovam, né, essa operação, ou seja, meio que a classe média nessa pesquisa, né, o pessoal que está aí na média, são as pessoas que mais aprovam a operação. A Quest ouviu presencialmente 1.500 moradores do estado do Rio nos dias 30 e 31 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e a pesquisa foi contratada pelo Banco Genial. E aí eu queria falar com vocês dois agora para tentar discutir um pouco sobre essa pesquisa. Vocês me ouvem aí? Porque é importante a gente tentar entender por que as pessoas que são de direita aprovam, as que são de esquerda desaprovam e por que os homens aprovam mais esse tipo de operação do que as mulheres. Professor Aldo, queria ouvir a sua opinião sobre isso. Dá para explicar isso? Eu acho que tem alguns elementos, né? Em primeiro lugar, a população se sente muito insegura. E tendo em vista a inação e a ineficiência do Estado para resolver o problema da segurança pública, desde o roubo de celular até a questão do narcotráfico, tiroteios em favelas e assim por diante, é mais ou menos natural que qualquer ação mais significativa seja aprovada pela população. Porque diante da omissão, se existisse, digamos assim, poucos casos de violência e uma segurança pública mais eficaz, provavelmente o número de pessoas que aprovariam uma operação dessas cairia drasticamente. Então, é isso que tem que ser considerado. Em segundo lugar, quer dizer, claro, há uma divisão política em torno do tema, né? Quer dizer, os políticos de direita sempre foram mais truculentos. Tem a bancada da bala, que faz apologia à morte. A própria polícia, quer dizer, eu vi uma entrevista de uma deputada do Rio de Janeiro ali contando os horrores que aconteceu na Assembleia Legislativa, né? Quer dizer, os deputados fazendo apologia à morte, fazendo lives de apologia à morte e assim por diante. Se você for ver os emblemas da polícia, e até sobre isso tem um artigo muito interessante aqui de um coronel de São Paulo que comandou todas as escolas de preparação de policiais, desde o clube de preparação de cabos e soldados lá da freguesia do Ó até o CAES, que é a escola mais alta que prepara os coronéis e os majores. Ele faz um estudo muito interessante mostrando que toda a simbologia das polícias é uma simbologia da morte. Então, quer dizer, quando se fala em polícia, em certo sentido, se pensa na morte. Então, a polícia não está preparada para ser uma polícia cidadã. Se você for fazer uma pesquisa sobre quantos têm medo da polícia, é um número bastante significativo.
Então, existe uma enorme confusão para que haja um julgamento mais apropriado da opinião pública em torno do tema da segurança pública. E essas distorções todas acontecem. E do ponto de vista da esquerda, claro, a esquerda está mais identificada com a defesa da segurança, dos direitos humanos. No entanto, quer dizer, se você for prestar atenção naquilo que o professor Consentino falou antes, me parece que a esquerda deveria rever um pouco sua posição. Defender os direitos humanos, sim, mas também defender ações eficazes da segurança pública na medida em que não há uma contradição entre os dois termos. Tá? Segurança pública é um direito do cidadão e também direitos humanos é um parâmetro civilizatório que é contido na Carta de Direitos da ONU e em todas as constituições democráticas e republicanas. Polícia existe para proteger e servir, né, professor? A gente não pode esquecer isso, né? A gente não pode esquecer isso. Professor Leandro, o senhor concorda com isso? O que o senhor acha dessa pesquisa? E dá para explicar aí o fato dos bolsonaristas aprovarem mais a operação, como aconteceu no Rio, com 121 mortos, uma operação mais violenta, pelo fato do ex-presidente Jair Bolsonaro apoiar o uso de armas e os eleitores de esquerda serem contra esse tipo de operação? Vamos lá, primeiro eu concordo com, né, polícia proteger e servir, né, quer dizer, a gente está pensando aí numa lógica de uma polícia, como bem pontuou o professor Aldo, cidadã, e não numa lógica de guerra, quer dizer, eu não tenho que anular o meu adversário, eu não tenho que matar o meu inimigo, né, eu tenho cidadãos convivendo, cidadãos que extrapolam tudo isso, precisam ser julgados, precisam ser condenados, precisam ser, de alguma forma, enquadrados aí dentro do processo legal, não é saindo atirando a esmo que eu vou resolver tudo isso, mas há uma visão, há alguns que esposam uma visão de que a truculência ou resolver isso chacinando pessoas, matando pessoas, seja a melhor forma, a forma mais eficaz de tudo isso. Esse discurso está muito bem contido numa direita bolsonarista, ele sempre foi muito bem frequentado nessa direita, nessa extrema-direita, Cláudio Castro é parte disso. Então, é natural que isso que se partilhe desse tipo de visão dentro dos quadros dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Do outro lado, quando a esquerda tem essa incompatibilidade, que o professor Aldo bem salientou, é natural também que ela, de alguma forma, reprove qualquer tipo de ação policial, e aí, quando extrapola, obviamente, ela vai ainda mais reprovar, né? Vamos lembrar que tem essa politização, essa dicotomia. Então, acho que o professor Aldo está com a razão quando escreve isso, e aí por que extrapola as franjas da extrema-direita e alcança um conjunto maior da população? Porque a população está cansada, a população carioca está muito cansada da violência que se alastra aí no Estado e não é de hoje. Então é óbvio que quando tiver uma operação que de alguma forma sirva como uma reação ao crime organizado, a população vai apoiar. Agora, o ponto é saber se isso é uma medida sustentada de combate ao crime organizado. E não me parece, porque se a gente ficar repetindo esse tipo de operações, a gente talvez não tenha a resolução do problema e, ao mesmo tempo, a gente tem aí um saldo bastante negativo do ponto de vista de desrespeito aos direitos humanos, à dignidade das pessoas que vivem nessas comunidades. Então, a gente precisa, de novo, repensar essa política de segurança pública com essa compatibilização que tanto eu como o professor Aldo temos defendido entre direitos humanos e entre eficácia e eficiência da polícia. Perfeito, a gente continua falando desse assunto na internet. Para você que nos assiste na televisão, não saia daí, o UOL News volta já já. Professor Leandro, lembrando que Rio de Janeiro, a gente continua aqui com o pessoal que está assistindo o UOL News pelo YouTube, o Rio de Janeiro é uma situação completamente atípica, né? É uma questão de guerra mesmo, uma situação de guerra em que os traficantes usam armas de longo alcance. A gente está falando aí de fuzis, agora usaram drones para jogar bombas nos policiais, algo que eu só vi na Ucrânia. Eu cobri a guerra na Ucrânia e vi esse tipo de ação acontecer. Isso a gente, sabendo que essa ação é completamente diferente dos outros estados do Brasil, não deveria ter algo específico para o Rio de Janeiro? E aí eu pergunto com relação aos parâmetros, às leis de combate ao crime organizado. Como é que o senhor vê isso? Leandro, eu acho que deveria sim haver uma coisa específica para o Rio de Janeiro, mas eu não acho que ela seja, que deva vir formatada na exceção de regras, né? Quer dizer, porque há uma escalada de violência, a gente tem que relaxar os parâmetros e aí, de alguma forma, ser mais truculento. Acho que isso conduziria a um problema ainda maior
do ponto de vista de que a gente poderia aí criar outras exceções em outros estados e incentivar até essa situação de crime organizado para que houvesse esse relaxamento. O que a gente precisa é dar uma atenção especial, sem dúvida nenhuma, à questão do Rio de Janeiro, porque ali há um problema pungente, já não de hoje, e por que não fazer dali um laboratório para que a gente tenha essa coordenação que a gente está falando, para que a gente tenha essa unificação policial, para que a gente tenha todos esses tipos de experiências aí internacionais, mesmo nacionais, da segurança pública, do ponto de vista de boas práticas, de melhores práticas, que a gente use para resolver, ou para pelo menos atenuar o problema do Rio de Janeiro. E a gente teve experiências exitosas em outros estados também. Por exemplo, São Paulo reduziu, nos últimos tempos, reduziu muito os homicídios. Por que a gente não apoia ou aplica determinado parâmetro também no Rio de Janeiro e tenta ver se isso não é possível? Talvez seja uma forma viável de resolver o problema da segurança ali também.